Olá pessoal, tudo bem? Luzemir Barbosa por aqui, com mais um episódio do ContileCast. E hoje a gente está recebendo um amigo muito especial, o doutor Eduardo Rezende. Como é que vai? Muito prazer aqui, Luzemir. É uma alegria estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho, talvez, aí o que eu possa contribuir para os nossos amigos, nossos colegas sobre empreendedorismo, que é o que você me colocou aqui de missão. Não, show de bola. A gente está aqui para bater um papo e vamos conversar de tudo e para onde a conversa nos levar, né? Fluindo, né? É, vai fluindo, né? Posso lhe chamar de só de Eduardo? Claro, com certeza. Eu sou contra formalismos, assim, no direito. Acho que a gente tem que ter um contato bem direto com as pessoas. Acho que fica mais fácil, né? Muito mais fácil, porque Humaniza, né? esse é o meu principal valor hoje em dia no escritório, assim. Uhum. E, bom, não vou antecipar aí, mas é humanismo mesmo. Você tocou num ponto crucial. Eu acho que a gente está precisando cada vez mais disso. Fala um pouquinho pra gente quem que é o Eduardo Rezende, Olha você, só, você se formou, quando... ó, vou para 10 anos de formado. Eu me formei em São Paulo, em Direito na PUC São Paulo. Eu, desde muito cedo, acho que já fui ligado à área de humanas. Meu avô me ensinou a escrever, a ler em casa. Uhum. Eu fui criado com meus avós aqui super perto. Inclusive, eu nasci a uma quadra daqui. Olha só. Olha como as coisas saem, né? Você me É, fez resgatar a infância aqui na Pedro Celestino, aham. do lado daquela mercearia do Nelson ali. Aqui pra cima, É, pertinho. exatamente. E minha tia morava aqui, no final aqui da rua, então esse bairro é bem especial para mim, até tem uma nostalgia. Sua infância foi por aqui? Foi por aqui. E olha que engraçado, minha esposa, ela mora no Monte Líbano, que é o bairro colado daqui. Aham. E, na verdade, ela saiu, né, da casa dos pais, que é aqui do lado. Então, meio que o destino tava Tá por aqui, tá por né? A sua aqui, né? história tá por aqui. Legal. É, coincidências. Mas eu, criado com meu avô, minha avó, meu pai também juntos, a gente tinha essa educação mais antiga mesmo, isso despertou meu interesse pela redação. Eu acho que isso desde cedo, até eu não tinha tanta facilidade com exatas, né? Então eu tenho familiares da área do direito, então aquilo foi servindo de inspiração, que é o que eu me sentia talvez mais apto. Eu Uhum. sou filho único, meu pai tem 40 anos a mais do que eu, então meus primos são tudo 10 anos a mais que eu, 12, 13, então eu vivia cercado de adultos. Uhum. Então, acho que hoje que eu vou ser pai também me faz ver que, por um lado, é bom, porque você acaba se desenvolvendo, talvez mais rapidamente. Tem um desenvolvimento mais É, acelerado. você tem que ser Cê- meio rápido para entender e se virar. E, claro, né? Não perdi a infância, né? Não tô aqui também para reclamar, Aham. mas eu acho que teve um processo de maturidade Acho que já. tem as partes boas e as partes ruins, né? É, tudo. A parte boa é que força um desenvolvimento. Sim. A parte ruim é até o que você viu, já que falou, né? Já É, até você, pô, não perdi minha infância, porque é. normalmente existe ali uma não aproveitamento, né? Sim. Por ter mais crianças junto, né? Exatamente, até você me fez pensar, que minha sogra, ela trabalha com educação. Uhum. E eu até brinquei, eu tô misturando os papos aqui, não sei, Não, vamos bater o papo, tá puxando um assunto no outro. vamos prosear. Eu brinquei com ela, eu falei, olha, eu vou ensinar meu filho a ler e escrever em casa também, né, brincando assim. E Uhum. ela tem a didática dela que criança tem que brincar. E exatamente, eu acho que é bacana que o ensino hoje, ele, pelo menos é o que eu penso, ele tem que ser uma coisa natural. Essa veia tradicional aí de Uhum. rigidez, acho que tem que. Opa, A gente teve que começar, por isso que eu já te começou, liguei. mas entra aí. Daí eu acho que, Magrão, você pode tirar dali porque eles estão filmando. Ah, tá, perdão. Não, tranquilo, daí eles cortam. Traz um cabelo aqui pra mim, por favor. Não, pra mim não precisa não. Não, mas vai precisar. Porque o Magrão também ele não vai poder ficar muito, ele, né? Não sei se deve ter compromisso, né? Eu tenho que colocar. O Luzemir, ele vai ficar rapidinho, só que ele É? tem compromisso também. É. Ele não vai ficar até o final, não. Isso aqui tá.
Não vai precisar, certeza? Certeza, fica tranquilo. Ele é rapidão. Vou fazer umas imagens aqui, foto mesmo normal e depois coloco aqui, ó. Parecendo que tem mais uma pessoa. Beleza, posso continuar? Vamos na lá. etapa, né? Então, eu acho bacana essa nova concepção do ensino mesmo, de não ser uma coisa tradicional como era. Então, eu acho que realmente tudo hoje em dia tem que ser mais orgânico, né? No mundo aí automatizado da internet que a gente vive hoje, acho que tudo tem que ter o seu tempo natural. Acho que esse é o que a gente está, pelo menos é o que eu acredito hoje. Mas naquela época eu já queria ser adulto, enfim, atingir objetivos. Eu já me via como sei se talvez dono de um negócio, talvez eu não me via trabalhando para outras pessoas. Não que isso seja um problema, eu acho que cada um tem que se encontrar. Todo mundo tem um perfil, uma habilidade, pontos fortes, pontos fracos, mas eu sabia desde cedo que talvez por ter uma inspiração de alguém que tinha um negócio na área jurídica, de que eu também poderia ter. Então, eu decidi. Seu pai já era da área jurídica. Não, na verdade é um tio, né? Primos, mas serviu Já de existia inspiração. alguma referência, Sim, né? porque vivi muito colado com eles. Como eu não tinha irmão e ninguém da minha idade assim fora a escola, eu ficava no meio dos meus primos que são adolescentes. Então, eram adolescentes na época. Então, eu via aquele modelo ali de carreira. Mas eu estudando, sempre já indo para humanas, eu falei que, na verdade, foi algo natural. O lugar onde eu estudava forçava a gente, era também uma competição altíssima ali entre os alunos, colocava desde o primeiro ao último no simulado, no mural da escola. Então, era um negócio até meio agressivo que eu estou falando aí de uma educação um pouco, talvez, muito tradicional. Mas aquilo, de alguma maneira, me estimulava a querer me aprimorar, a estar entre os melhores e tudo mais. Hoje eu já consigo balancear isso. Eu acho que na vida tudo é cíclico, altos e baixos, mas aquilo me motivou. Então, saí com 17 anos de Campo Grande, passei numa faculdade reconhecida, né, na área jurídica. Passei aqui também na Federal, mas pela minha criação, eu acho que a minha família me incentivou, valia a pena ter uma experiência em São Paulo. E no começo foi também bem difícil, não foi um negócio assim de bandeja, né? Conhecia cidade grande mesmo, andei de ônibus uns 3 anos lá, saindo 6 horas da manhã, voltando 11 da noite para casa, porque era estágio, faculdade, carregando o mundo. Quem ficou a vida inteira em Campo Grande, né? Eu falo isso porque eu tive uma experiência semelhante, Sim. fiquei a vida inteira em Campo Grande. Você chega em São Paulo, Sim. você toma um primeiro susto, né? Porque tem que encarar, tudo diferente, né? Tem que encarar aquilo, o mercado é super também pesado, a faculdade também no começo, quem não era de lá já voltava para o interior, eu era de outro estado, então não tinha essa mobilidade, na época eu tinha uma namoradinha e não tinha essa facilidade de Instagram, WhatsApp, pagava inteiro urbano, depois morria quando via a conta. A gente tô falando isso de 2007, né? Então, assim, parece pouco tempo, mas a gente teve um salto muito grande, né, de desenvolvimento tecnológico. Então, foi para quem vivia numa certa zona de conforto, no meu caso, foi bem desafiador. Mas aquilo me motivou a enfrentar os desafios. Na faculdade, numa época, eu não conseguia falar em público. Não conseguia. Eu tinha uma certa fobia de apresentar um trabalho. Mas eu falei, não dá para ficar nesse medo. Fui atrás de curso de oratória. Assim, eu sempre procurei me desenvolver. Quando de alguma maneira. você está falando assim, tinha obstáculos, tinha desafio. O próprio de ir para São Paulo já era um grande desafio. Encarou, achou as circunstâncias e tentou superar, né? Sim, tem aquela brincadeira, né? Filho único criado por vô, né? Nossa, só faltou um apartamento, né? O meme já tá pronto, né? O meme tá pronto, só era casa, não era apartamento. Até o período foi, né? Mas, assim, eu sou uma pessoa que, se eu tô falando de mim, eu tô me sentindo livre para falar, né? Geralmente a gente não se expõe, assim, falando de si mesmo, né? Mas, nesse contexto, eu posso dizer que eu sempre fui uma pessoa que
fui atrás do desafio. Eu gosto, né? E o bacana, assim, quando a gente encara o desafio, né? Acho que todos nós passamos por inúmeros desafios, né? Vários. A vantagem, assim, se é que se fala vantagem, né? Mas é que você pode superar esses desafios e quando você supera, você consegue enxergar os resultados que você pode obter daquilo, né? E te motiva também pro próximo, né? Peraí, se eu me esforçar, se eu desempenhar um bom papel, se eu buscar, eu tenho condição de superar. Sim, né? Eu acho que além disso é celebrar a superação também, né? De conseguir comemorar, porque isso também era um problema. Pessoas que são assim, acredito que você deve ter o mesmo perfil, quando você é movido a desafios, o ato de querer ir para o próximo faz com que você nem valorize o que você conquistou, muitas vezes. Sim. Eu acho que isso também foi uma conversa. Eu trago tudo que eu tenho vivido, né? Esposa, também. Eu gosto de psicologia. Eu acho que você ter autoconhecimento, saber quais são os seus pontos fortes, fracos, e eu percebi que eu não dosar isso, né? Dosar isso, equilibrar, porque na vida tenho percebido que não tem muito certo e errado, assim. Claro, tem um senso comum do que você... Mas o que você entende como adequado para o seu estilo de vida, pode não ser para o meu. E eu acho que a gente tem vivido um momento que as pessoas querem determinar o que é correto. É muito polarizado, né? As pessoas... quem não gosta de verde... Pronto. Verde tá extinto, né? Exato. E o outro já tem outra preferência. E essa polarização traz muita dificuldade, né? Para todo mundo, né? Em tudo quanto é lugar, né? Até porque todo mundo depende do outro para viver. Então, assim, resgatando isso, essa possibilidade de você se conhecer, se respeitar, respeitar o próximo, faz com que você também preste atenção em cada passo que você está tomando. Respeitar a opinião, respeitar o que o outro gosta, respeitar o que o outro pensa, né? Exatamente, porque senão eu fico nessa engrenagem aí que não para e querendo conquistar as coisas e não celebrando também suas conquistas, você pode passar por cima de muitas coisas, pessoas. Então, acho que os valores, acho que são os mais importantes, né? Beleza, e aí você foi para São Paulo, concluiu o curso na PUC? Concluí o curso na PUC e lá por ser uma faculdade, pelo menos naquela época, né? Não tão naquela, né? Mas uns 10, 12 anos atrás, uma carga teórica muito grande. Teve um movimento ali, porque o que eu não comentei, eu não me via e não me vejo no concurso público. Então, sempre me vi na advocacia. Então, eu já entrei no mundo corporativo, já no segundo ano. Primeiro ano, me ambientei aquela universidade, aquele contexto. Peguei também para estudar, curtir um pouco, mas eu falei, não, preciso trabalhar. Porque estágio para direito, penso eu que é essencial. Não você pode substituir um pelo outro, você se complementa. Então, aquele ambiente corporativo me fez ver que era muito importante para o meu crescimento. E aí, numa pós-graduação, eu precisava conseguir ter subsídio para lidar com casos estratégicos, casos difíceis, porque a possibilidade, a oportunidade de estar num grande centro é você ter acesso a questões jurídicas mais complexas, que você não vê, talvez, em centros menores. E talvez o tema seja diferente. O que é interessante é quando tem assuntos ligados ao agro. Então, muitos também colegas de São Paulo recorrem a colegas daqui. Então, não é o que é melhor ou pior, mas sim o lugar onde você está. Cada lugar tem os seus assuntos específicos, né? Seus assuntos. E lá, por ser um centro financeiro, tinha áreas do direito que eu nunca tinha ouvido falar. Societário, mercado de capitais, que eles falavam M&A, que é uma sigla em inglês. Então, assim, o que é isso? Para mim, processo era fórum. Direito era processo, era fórum, era justiça. Então, tinha um mundo aí de negócios, para saírem da cabeça e para ação precisa de papel, precisa regulamentar, precisa formalizar. Daí entra esse advogado. Conheci esse meio mais empresarial, mas a tradição ainda do direito ainda me puxava. Mas eu fui para a FGV, que tinha também aberto seu curso de direito, e ali me deu uma boa também em processo civil, que eu fiz após, que ali me deu uma boa noção, não só teórica, mas de como colocar a teoria de tornar... O que é processo? Tornar o seu direito, a entrega do seu direito mais
efetiva, mais rápida, mais eficiente. Na verdade, eficiência é a palavra. Então, assim, no Brasil que tudo se litiga e as coisas não se resolvem, como que vai ser um caminho... Como que para a pessoa resolver o problema tem um advogado A, B e C? Todos em tese sabem entrar com uma ação, mas qual deles vai resolver talvez com mais eficiência? Então, Qual por deles isso vai resolver o teu problema? Qual deles vai curar a tua dor? Né? é muito difícil para a gente dizer que a gente vai garantir a resolução, mas a gente vai se esforçar ao máximo para isso. Então, o processo ele possibilita que você conheça melhor este caminho, tenha mais atalhos e com atalhos legítimos e legais. Então, isso me fez aplicar na FGV essa expertise para negócios que eventualmente seriam judicializados. E aí eu comecei na verdade, eu trabalhei em 4 escritórios lá, de diferentes perfis, pequeno, grande, especializado, nenhum de massa. Eu sempre soube que eu queria advogar para um perfil mais artesanal, personalizado, que se fala também de boutique, aquela coisa. Casos... que não são massificados, que você conhece o cliente, que você conhece a dor do cliente que você está falando, então eu já tinha isso bem claro desde cedo. E daí recebi uma proposta para voltar, depois de 8 anos em São Paulo. Isso que você falou, eu acho que ele se conecta bem com uma outra coisa que você falou um pouquinho antes. Você falou assim, eu nunca me vi prestando um concurso para ser funcionário público, para ser... Ou trabalhar mesmo, assim, para outras pessoas, né, que eu falei. Ou trabalhar para outras pessoas, mas ser funcionário público, ser juiz, talvez, não ser promotor, talvez essa área, né, que normalmente é para onde se corre as pessoas que fazem direito e com foco em concursos, né? Sim. Isso já é um viés empreendedor, né? Acredito que sim, né? Porque... E só para talvez ampliar um pouco mais isso, já vejo assim, um viés bem empreendedor nisso. Não quero fazer concurso, né? Eu sempre tive essa opinião também de não fazer concurso, porque eu acho que o empreendedorismo você acaba tendo mais oportunidade do que o próprio concurso. O concurso é limitado ali. Sim. Você entrou para um concurso para juiz, né? Sim. Você vai estar dentro de você pode escalar, chegar a outras esferas? Podem, mas não é uma concorrência necessariamente, é mais um processo interno, né? Embora eu não... E quando você fala assim, que você já se via não prestando um serviço de varejo, né? Sim. Mas um serviço mais elitizado, né? Não elitizado, mas personalizado. Mais personalizado, né? Você falou até de boutique, né? Isso um jargão, né, da nossa área. Isso também já pensa assim... Não, mas já é comum isso, né? O boutique, uns falam até de gourmetização, né? Na contabilidade tem isso também, né? Tem aquele trabalho mais de varejo, vamos chamar assim, né? Que atende qualquer tipo de empresa, não independente de tamanho, mas atende qualquer tipo de empresa. E tem aquele que é mais especializado. Um exemplo, aquele escritório que atende somente empresas de saúde, atende somente postos de combustíveis, né? Imobiliário, por exemplo. Que atende somente a parte de imobiliário. Então, assim, é um trabalho de boutique, é nichado isso, que você se especializa naquele público que você se predestinou a atender. Então isso também já tem aquela ideia de você estar desde lá do começo da época de faculdade já pensando em empreendedorismo, talvez nem empreendendo ainda, né? Mas já buscando essa ideia. Era uma ideia, né? Eu não vou dizer que eu era um grande empreendedor, porque eu não tinha também empresa própria, negócios próprios, porque tem gente, né, que já super cedo já se arrisca nesse sentido. Eu acho que eu posso dizer que teve um salto aí na minha vida de 2 anos para cá, que é aí que eu abri os olhos para isso, porque... esses passos de ir para fora, se desafiar, eram mais calculados. Eu tinha um certo controle, mas eu também tinha muita insegurança. Mas havia uma motivação para enfrentar. Agora, quando eu voltei para Campo Grande e me vi no escritório tradicional, foi muito bom,
por vários motivos, conheci as pessoas que realmente trabalhavam com direito aqui de uma maneira estratégica, tive acesso também à OAB, conheci a gestão atual e isso me permitiu também liderar uma comissão que é de processo civil. Uhum. Então, você faz parte da OAB? Eu presido a Comissão de Processo Civil da OAB. Uhum. E este ano é o último ano que eu estou na presidência, então tem também uma sensação de que foi feito um trabalho e a gente tem um time bem bacana. Então, como eu digo, o processo civil ele sempre foi um motor ali que isso me fez ver o direito. Só que ele ficou insuficiente. Chegou num dado momento em que as pessoas me perguntavam qual que é a sua especialidade? Quando eu falo processualista, fica um pouco abstrato, talvez. Daí eu tinha que explicar. É uma maneira que nós, advogados, tentamos resolver o seu problema de modo mais eficiente. Mas qual o problema? Faltava definir o que a gente chama de direito material, ou seja, que área do direito. Foi quando eu tive uma situação pessoal, analisando um investimento num imóvel e eu vi uma cláusula abusiva. Gravei um vídeo no Instagram. E isso, minha esposa, que é da área de arquitetura, ela já fazia alguns vídeos e eu até olhava com certo preconceito, porque nós, advogados, a gente demora um pouco mais para sair da caixa, né? E ela que me estimulou a arriscar. E ela desenvolve um trabalho que é visual, então ela precisa fazer muito isso. E eu falei, bom, vou fazer um vídeo falando que tá errada essa cláusula aqui e tudo mais. E houve umas pessoas que gostaram e me incentivaram a procurar o direito imobiliário. E na verdade, eu já tinha dado esse passo porque eu já tinha aberto meu escritório. Até pulei a fala, mas eu já me vi num momento em que talvez aquele medo de ter o seu próprio negócio já tinha passado, veio a coragem. Porque eu já estava há 4 anos neste escritório mais tradicional aqui em Campo Grande e eu senti a necessidade de fazer do meu jeito. Então aquela sensação que estava um pouco adormecida, eu era meio intuitivo desde criança, eu sabia que eu precisava aprender com os bons, com as pessoas que tinham muita experiência, com as pessoas que enfrentaram vários desafios. Eu não era... Acho que talvez por ser tão cauteloso ou até demais, não sei, eu não vou falar que eu demorei, mas eu agi no tempo que eu precisei agir. Mas eu via pessoas lá na OAB, por exemplo, amigos, que recém-formados abriram seus próprios escritórios. Isso me fez ver por que eu já não posso fazer isso. Eu tinha uma visão de que era muito difícil, porque também eu via advogados, assim, estrelados, assim, que sabiam tudo do direito. Aquela visão até um pouco idealista e distante da realidade. Mas eu falei, não, é possível. E daí eu tomei coragem, e foi no ano que eu casei. Minha esposa também tinha aberto o escritório dela, tudo no pior momento. Foi tudo junto ali na mesma hora. Mas eu acho que, assim, tem coisas que... Acho que precisa cortar, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, Gastão. Obrigado. Gastão, Magrão. Tô viajando Magrão, aqui, Gastão. me empolguei. Gastão é meu amigo também. Gastão, churrascaria. Mas foi num momento que teve que ser e eu acho que quando você tem obstinação, você faz acontecer. Às vezes não tem o melhor momento para acontecer. É o que a gente estava falando antes. Você tem que fazer com o que você tem. E eu falei... Eu tinha 3 meses de escritório e não tinha um nicho. É aquele começo, por mais que você conheça pessoas, seu amigo está passando por algum problema, as pessoas, para ir atrás de um advogado, elas têm que... Não é só uma questão de te conhecer. A gente lida com confiança e não dá para vender confiança. É muito difícil vender o nosso produto. Ainda mais com restrições que a gente tem pelo Código de Ética. Isso até está sendo objeto de debate hoje lá no Conselho Federal, porque... É a classe que não tem tantas possibilidades de fazer publicidade do seu trabalho. Então, quem é novo... Eu ia até entrar nesse... Mais pra frente, porque eu ia entrar nessa série, mas já que você tocou no assunto, acho que a OAB, a nacional, Sim. tem alguma determinação ali que
tá mudando Tá essa mudando. forma de vocês apresentarem o serviço. Eu acho que já está permitindo, ou vai permitir, ou está em estudo para que vocês possam utilizar mais as mídias, Isso. fazer propaganda, coisas que hoje, não sei se hoje, né? Mas coisas que até então eram proibidas, né? Eu acredito que quando a gente conseguir, nem sei se eu acabei me perdendo aqui, mas quando for para o ar, talvez já tenha uma decisão consolidada a respeito. Mas uma informação que saiu aí de bastidor é que o patrocínio foi aprovado, patrocínio de postagens, por exemplo, no Instagram. Isso até então era proibido, ou pelo menos não se pode fazer. O que as pessoas faziam eram patrocinar cursos, mas a pessoa, como advogado, patrocinar um conteúdo, isso não era permitido. Na verdade, isso ainda vai ser objeto de maior discussão, porque isso está já sendo principalmente um clamor aí dos advogados novos, que a gente se sente... São mais conectados, né? São mais conectados e tem a dificuldade da captação de clientes. Então, assim, a internet, todo mundo está usando a seu favor, como que a gente, advogado, vai usar? Então, isso está sendo alvo de debate. E, no meu caso, eu, lendo sobre gestão, todos livros, artigos falavam que você precisa ter um nicho. Mas eu gosto de direito civil. Direito civil tem do primeiro ao 10º semestre. Todos os 5 anos da faculdade você estuda isso, passa por imóvel, contrato, família, sucessão, falecimento. Então, assim, é muito, muito amplo. Eu sabia que não gostava de direito de família. Para mim, é algo que não é o meu perfil. E respeito muitos colegas que atuam. Mas, vendo uma situação específica que eu comentei, dessa cláusula contratual, meus amigos... Nossa, foi muito legal aquele vídeo que você falou sobre um abuso ali das incorporadoras e tudo mais. Por que você não entra nesse nicho? E eu parei para pensar e eu tinha tudo ali na minha frente, eu não estava enxergando. Não só por escutar sobre construção e obra todo dia, pela minha esposa que é arquiteta, todos esses anos que, na época, eram 8 anos já de formação, eu tinha passado por assuntos ligados ao direito imobiliário, principalmente análise de risco, de compra e venda, porque uma incorporadora ia levantar uma torre num terreno e vai saber que problemas judiciais poderiam ter aquele proprietário do terreno. Então a gente tinha que analisar todo o histórico daquele imóvel, dos proprietários, se era uma empresa, procurar a situação dos sócios, então fazia uma análise de risco daquilo. Na verdade, o trabalho nessa área de advocacia, na área de imobiliária, uma área imobiliária, Sim. Ela não está voltada somente para o processo em si, Não. ou seja, aquele que você vai se defender de alguma coisa, você também está na parte de prevenção, né? Principalmente, que é isso que eu tento fazer hoje em dia, que é explicar para as pessoas que prevenir é muito melhor que remediar. E os juízes não gostam de um contrato mal escrito, porque é um problema muito pior para defender. Porque, às vezes, um contrato que está ambíguo, com cláusulas obscuras, ou as pessoas não conseguem resolver. Porque quando as pessoas assinam um contrato, é para realmente ter tranquilidade, que aquele problema, para ser resolvido, vai tá ali disposto, sem muitas... interpretações diferentes. Então, se a gente conseguir prevenir antes por um contrato que realmente as pessoas saibam que estão assinando, você evita uma discussão de anos aí no tribunal. Então, pelo menos a sociedade ela acaba se evoluindo, né? Então, acaba evoluindo. Então, é isso que eu tento fazer pelo lado consultivo, que é muito útil para todo mundo. É que as pessoas, infelizmente, ainda veem o advogado como um custo, não veem como um investimento. Então, mas antes de partir para esse lado, foi isso, essa virada que eu falei, bom, abri meu escritório, tomei coragem, coloquei em prática sensações aí que já vinham desde cedo e encontrei uma área para me desenvolver. E aí eu continuei estudando, comecei outra pós e estou aí no imobiliário trabalhando aí todo dia para enfim, ajudar as pessoas e também a me desenvolver como profissional. Bacana.
você abriu o escritório, é uma coisa que eu sempre percebo, assim, a gente atende aqui na Contílio outros advogados também, não é? Aham. A gente tem algumas áreas, a gente tá falando de nicho, né? Tem umas Sim. áreas que a gente atende com tem um maior volume de atendimento e, consequentemente, um maior conhecimento nessa área de procedimentos dentro dessas áreas, né? Eu tenho vários advogados aqui, na área da saúde, médicos e clínicas, né? Na área de comércio também, comércio varejista, eu tenho vários que nós atendemos aqui no escritório, e eu percebo, assim, que muitas vezes o advogado, ele atua muito como pessoa física. Ele abre o escritório. O ato de abrir o escritório não necessariamente está relacionado ao ato de abrir a empresa, né? Sim. Ele abre o escritório dele, começa a advogar por conta própria, né? Sem estar sob o guarda-chuva, de repente, de um outro escritório, ou um grande escritório. E ele começa atuando como pessoa física, né? Às vezes acontecem alguns fatos e ele migra isso para a pessoa jurídica, até porque normalmente tem um custo menor quando se fala de tributação, né? A parte da pessoa física é mais alta do que a parte tributária da pessoa jurídica. Sim. Como que se deu isso? Você já abriu o escritório, já constituiu a empresa, demorou um pouquinho? Quando você constituiu a empresa, você viu que houve alguma diferença nesse sentido? Bom, eu sou uma pessoa que, como eu falei, né? Eu sou bem cauteloso, eu procuro. É o que as pessoas falam, tá tudo certinho, né? Porque eu vejo o escritório como um filho, né? Aquela coisa que você cria desde o começo. Então, para mim, e você sabe disso, eu acho muito importante você estar respaldado. Então, essas questões. Hoje em dia, a tecnologia tá tudo interligado. Não adianta você querer deixar para depois algo que você pode resolver. Essas questões do leão não dá para fugir, tá todo ano aí. Hoje os mecanismos de investigação são super avançados. Então, para mim, funciona, tá desde o começo, tudo regularizado, que é a tranquilidade, é aquilo que eu tento até falar pelo meu serviço. Por que você deixar o problema acontecer para depois gastar muito mais do que você poderia ter investido para evitar? Então, para mim, funcionou começar com o escritório já com a formalização dele tudo adequado. Você fala de tecnologia, está cada vez mais difícil, né? Sim. Só para a gente contextualizar isso. Antigamente, que eu falo, questão de 1 ano, 2 anos atrás, talvez, falava assim, que a Receita Federal poderia cobrar de você através do cartão de crédito, Isso, né? Isso. Isso se estendeu para o Estado e hoje até a Prefeitura, Olha só. né? Ela já cobra, se você tem um caso, inclusive, que a gente tá trabalhando, que um cliente, ele recebeu por cartão de crédito, uma prestadora de serviço, e recebeu lá algumas coisas por cartão de crédito. A Prefeitura confrontou o cartão de crédito com as notas fiscais que ele emitiu. Ela encontrou diferença. Entendi. E está cobrando o ISS referente a essa diferença, que Entendi. o cartão foi maior, ou seja, ela fez mais venda do que aquilo que ela emitiu nota. Então, a tecnologia permite que hoje até prefeituras, que a gente entende que tem uma estrutura muito menor do que uma Receita Federal, ela possa utilizar da tecnologia, do cruzamento de dados, das informações que são disponibilizadas para a Receita e compartilhadas com as prefeituras, ela consegue desempenhar um papel de fiscalização muito próximo, né? É aquela coisa, né? Morte, imposto, você não foge, né? Não foge, não tem jeito. Infelizmente. E aí entra aquela situação, né? Por que eu falei dessa questão de em que momento abrir o escritório, em que momento se legalizar como pessoa jurídica o escritório de advocacia, né? Porque o advogado, normalmente, ele tem lá os recebimentos que ele faz e, normalmente, é por conta bancária. Sim. Então, aquilo não tem como fugir. Uma hora ou outra vai aparecer, né? Exato. Então, mesmo que ele fale assim, não, eu vou pegar e vou fazer a minha declaração de pessoa física e vou pagar tudo. Fica muito caro. Eu vou pagar a parte. Não atende à totalidade dos rendimentos dele. Ou seja, ele fica exposto. Sim. Né?
Então, quando ele ele já abre, constitui o escritório dele com uma pessoa jurídica, ele já consegue tributar aquilo Sim. com um ganho porque ele está pagando menos, né? Sim, até porque Menos a gente imposto. tem a facilidade do Simples Nacional para a sociedade individual, que foi uma conquista também da advocacia. Então, não onera, né? Eu acho que o risco não vale a pena, na minha humilde opinião, porque o grande ponto que também já vai para outra seara, mas é que os impostos deveriam ser aplicados corretamente, né? Mas se tem que pagar e está na lei para você ser um contribuinte, um cidadão, você não tem que discutir. Eu acho que se regulariza e segue a vida com tranquilidade. E cobra também dos seus representantes, né? Porque daí o dinheiro, né, tá com eles. E outra, né? Na hora que você vai prestar um serviço, teria que estar constando, você teria que estar calculando aquele custo também tributário, né? Sim, sim, tudo. Essa é a gestão que você tem que fazer. Você tem que saber tudo que entra ali de passivo, ativo, como que você precifica, que também é uma dificuldade da nossa classe, saber precificar os E como é que contratos. funciona isso? Tem muito aviltamento dentro dessa área Tem. de direito? Esse assunto é bem complexo, né? Aham. Porque começa desde a faculdade, entendeu? Tem faculdade de direito em todo lugar. E isso acaba, de alguma maneira, sucateando o ensino. Porque é aquilo que a gente falou, o método de ensino, mesmo na escola, já é questionável. Tem pessoas que acreditam que nem precisa mais de faculdade para você ser um bom profissional. Eu não concordo totalmente com isso. Eu acho que não é todo mundo que tem essa habilidade de ser um self-made man, né? Aquele cara que se fez sozinho, sem nenhuma estrutura tradicional. E hoje a internet, eu acho que As pessoas acham que os tutoriais do YouTube resolvem muita coisa, né? Exato. Eles ajudam, mas não resolvem tudo, né? Porque a internet, nesse ponto, confunde muito. Principalmente, eu tenho um pouco de receio, né? De como que agora ensinar uma criança, né? A conviver nesse meio. Então, assim, o que eu penso? Não dá para você massificar. Se eu estou falando de um trabalho segmentado, nichado, especializado, não tem já inconscientemente um valor agregado nessas palavras? Quando você fala a palavra massificado, parece que perde um pouco o valor. Então, isso é intuitivo para as pessoas quando escutam. Então, quando você massifica o estudo, você vai achar que esse estudo jurídico é bom? Você já se questiona. Então, aí gera essa massa estudantil e que o exame da ordem visa a avaliar se é apto ou não para exercer a profissão. E é um filtro, né? Se é bom ou se não é, se precisa de... Que bom que temos um filtro. Então, já tem uma pré-seleção. Mas mesmo assim, por vários fatores, e eu estou falando de assuntos polêmicos, eu sei que posso ser criticado, mas aqui eu estou para dar o meu ponto de vista e como eu falei no começo, não é certo e errado. Cada um tem a sua maneira de enxergar o mundo. Então, o que eu posso pelo menos falar do que eu vivi, do que eu vejo, é que existe sim uma oferta muito grande, que é natural, por conta dessa massificação de universidades. Que bom que muitos conseguem passar pelo filtro do exame da ordem, mas isso torna naturalmente um mercado muito mais competitivo. E aí, como que a precificação desse serviço oferecido vai poder ser calibrada de maneira que os honorários não sejam aviltados? A gente tem que ter o pé na realidade. A inflação para você da cesta básica, as pessoas elas não conseguem comprar o que estavam comprando há 2 anos, tá gritante a coisa. Então, entre você pensar numa classe, você vai pensar no que comer hoje. Então, se for para receber o dinheiro para uma cobrança de um valor que não corresponda ao que a nossa classe merece, infelizmente ou felizmente, não sei, as
pessoas vão cobrar aquele valor porque é sobrevivência. Então, acaba sendo um efeito sistêmico, entendeu? Não dá para condenar a pessoa que está cobrando um valor irrisório. Ela está passando por aquela necessidade. E o sistema não ajuda, porque existe essa ilusão de que você tendo um diploma, você vai ser bem-sucedido. Então, o negócio é muito mais profundo, muito mais complexo. É muito complexo. Eu tenho falado já, até compartilhando o risco e a crítica, caso haja, né? Hoje em dia tudo é cancelamento, tudo é cancelamento, né? Vamos ajudar, né? Mas assim, o que eu vejo também na área da contabilidade é que existe muitas faculdades, existe muitas pessoas fazendo essas faculdades, que bom, né? Porque o mercado ele é escasso de bons profissionais, sim, mas também a faculdade ela já não ensina, eu acho que também até um pouco de geral para todas as disciplinas, ela não ensina, ela ensina somente aquela parte lúdica no caso da contabilidade, da própria contabilidade. Que bom que todo mundo pudesse praticar aquilo dentro dos escritórios ou dentro das empresas, né? Mas a gente sabe que na prática existem as adequações. Sim. Nem sempre é aquilo. Eu até costumo dizer o seguinte, que na minha turma, quando se formou na faculdade, né, se formaram 20 pessoas, mas não tinha 5 contadores. Olha só. Todo mundo era contador, sim, né? Mas não tinha 5 contadores, que eram pessoas que trabalhavam na área, né? Sim. Eu me coloco no meio porque eu trabalhava na área. Não sei se eu era bom ou não, mas você já estava lá. Mas já estava lá. Já trabalhava na área. Mas o restante das pessoas, elas não trabalhavam na área. Muitos tinham foco com concurso, né? Não necessariamente concurso para contabilidade, mas qualquer concurso que exigisse nível superior. Outros fez faculdade para fazer faculdade, para ter um curso superior só, então não criou aderência com isso. E aí você solta esses profissionais no mercado, né? Muitos vão ser bem-sucedidos, outros não vão ser bem-sucedidos, né? Sim. E muitas vezes, talvez até por conta disso mesmo que você falou, da dificuldade que cada um passa, sim, ele começa não vendo outra forma de concorrer que não por preço. Sim, né? Exatamente. E aí começa a ter os aviltamentos, que eu acho que é meio normal em todas as esferas de não deveria ser, né? Infelizmente, mas é uma questão mais social. Então, o buraco é mais embaixo. Mas muito bom a gente tocar nesses assuntos, porque o que eu ia acrescentar a esse ponto é que muitas pessoas vão para a área do direito e existe aquela concepção de que você precisa ter um padrinho para entrar no escritório, né? E precisa ter alguém conhecido, um parente. Eu tenho parentes, mas não estou trabalhando com eles. Uhum. Então, assim... e o que eu busco? Contratar pessoas que tenham um currículo que seja adequado ao que eu preciso para a área que eu estou ofertando. Então, eu vi até que você recentemente fez, eu vi numa postagem de Instagram, eu acho, né? Sim, e o que é legal, a gente lá faz avaliação. O que é avaliação? Não é botar a pessoa na parede para ver se está trabalhando bem, mas é aquilo que a gente falou do humanismo. Conversar. Você pega 1 hora, 2 horas com um escritório pequeno e eu, sobre gestão, quero manter uma estrutura enxuta, também em termos de pessoas, porque se eu busco fazer algo próximo com o cliente, eu preciso estar próximo com o meu time. E eu estou começando, vou fazer 2 anos em agosto, embora já tenho 10 anos de formado agora, isso acabou sendo um plus para que em 2 anos a gente consiga fazer bastante coisa. Então, é diferente de eu ter 2 anos recém-formado. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo agregar talentos mesmo. Não tem QI, não tem pessoa que trabalha, que é parente, não. É processo seletivo mesmo. E o último, o Leonardo, que entrou agora, ele tinha carreira pública só. Passou pela Defensoria, Justiça Federal, o INCRA. E é um desafio, porque lá em São Paulo, posso dizer com todas as letras, ele não seria contratado no 5º ano, não tendo nenhuma experiência de escritório. Mas ele tem um perfil que
proativo, escreve muito bem, vai atrás, desenrola, o Ele famoso tem desenrolado. Ele tem outras habilidades, né? Exatamente, que a formação técnica você passa. E o que a gente tem falta hoje é de uma formação de ser humano mesmo. Então, assim, o técnico Eu você penso ensina. Eu penso exatamente igual. Você contrata a pessoa mais pelo que ela pode, que ela tem, que não faz parte, às vezes, do trabalho em Sim. si, né? De conhecimento, do que pelo próprio conhecimento. Porque você pega uma pessoa com muito conhecimento, mas que ela não tem outras habilidades, se ela não tem interesse, ela não demonstra vontade, se ela é acomodada, Sim. se ela está conformada com a situação, Sim. então essa pessoa ela tende a ficar mais tempo na função, mas também ela tende a se acomodar. Sim. E a gente está numa velocidade tão grande das coisas Sim. que se você não tiver uma pessoa que acompanha essa velocidade, você acaba perdendo espaço no mercado, né? Perde. Sua empresa acaba perdendo espaço no mercado. E ele falava que ele nunca achava que ia mudar a visão dele da advocacia. E isso ele tem um mês. E a gente fez um balanço mensal para ver, assim, alinhar as expectativas. Então, eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo, não é só você conquistar seus objetivos, patrimônio, empresas e tudo. Não, empreendedorismo está desde o trato com as pessoas. Eu acho que é isso que as pessoas... Eu escuto também alguns podcasts e um cara que eu não conhecia, ele é da área de securitização de recebíveis imobiliários. Até um termo super técnico. É um nomão. Um nomão. Mexe com dinheiro nas áreas imobiliárias. Ele só fala de pessoas. O cara só fala de pessoas. E ele falou assim, eu podia estar fazendo qualquer negócio. Não porque o foco não é a securitização, o foco são as pessoas. Então eu acho que é isso que, indo para o lado empreendedor, é isso que eu vejo. Eu gosto de estar com... eu não sou professor, não tenho essa cadeira, mas eu tô me descobrindo como alguém que gosta de lapidar. Porque eu fui lapidado também e também apanhei muito também. Então, eu sei o que dá para um cara novo aí, recém-formado, passar. Então, o que a gente puder ensinar para evitar... Dores são necessárias, que eu acho que a gente só cresce com dor, mas eu acredito que, pelo menos meu modo de ver o empreendedorismo é focar em talentos mesmo. Então, essa visão de que não tem espaço, se você assim, conseguir ir atrás, eu acho que o ponto não é nem ir atrás, é você saber o que você quer, e a gente está num momento que as pessoas não sabem. Tá? Essa é a dificuldade, as pessoas se encontrarem. Ele sabia o que ele queria, mas ele decidiu experimentar a advocacia. E acabou dando certo. Então, eu acho que o aviltamento dos honorários, para fechar esse assunto, está muito ligado a essa crença de que vou ter um diploma e uma advocacia, a velha advocacia. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco isso. Entendi. A gente estava falando mais cedo também sobre a questão das não sei como é que colocaria. Multidisciplinariedade. Multidisciplinariedade. Quase que não É um sai. trava-língua isso aí. Você tem que falar rapidão, senão trava. Tem que falar bem devagar também para pensar na sílaba. E né? não inventa falar a segunda vez que não vai sair. É isso aí, né? Mas um exemplo na contabilidade. A gente precisa, na contabilidade, ter conhecimentos da área de administração, ter conhecimentos na área do próprio direito. Sim. A gente navega até um pouquinho na área da psicologia. Cada vez mais importante. Isso também na área do direito, na área do escritório de advocacia, tem essa necessidade também? Como é que é isso? Olha, isso vai muito de profissional para profissional, sendo bem sincero. Eu percebo que hoje você ser nichado, pelo menos na minha experiência, te dá mais oportunidades do que ser um advogado, falando o termo bonito, full service, ou, em português, claro, ou faz tudo. Faz o Severino. Então, assim, a advocacia mais tradicional enxerga
a possibilidade de ter uma banca que ofereça todas as áreas do direito, Uhum. ou alguma parte delas. No meu caso, deu certo, eu com 2 meses já escolhi uma delas. Só que o que eu descobri é que o imobiliário, ele é um braço do direito, ele é um subnicho do direito civil, mas que está relacionado com direito administrativo, direito ambiental, direito tributário, direito societário. Então, assim, porque assim, o direito é um só, mas para a gente entender, a universidade divide em gavetas. Então, você aprende aquela gaveta, fecha, aprende a outra, e depois, quando você é jogado no mercado, você tem que se virar e abrir todas elas e tentar... Na verdade, abre elas e joga em cima de você, né? Exatamente, joga em cima de você e você que se vira com todos aqueles papéis. Então, o que eu penso? Um conhecimento básico você tem que ter para poder, pelo menos, conseguir conduzir uma conversa e passar credibilidade. Uhum. Mas eu jogo limpo. Se existe uma questão que o cliente traz que é mais específica de tributário, é muito mais legítimo eu trazer um parceiro especializado em tributário Nessa que área. agregue valor com o meu escritório que oferece serviços, principalmente na área de direito civil. Uhum. Então, eu acho que a transparência te dá muito mais crédito. Então, assim, conhecimento básico que você consiga navegar por todas as áreas que estão de alguma maneira correlacionadas é o mínimo. Eu acho que a técnica é o mínimo. E principalmente a técnica no que você propõe a fazer. Porque as pessoas, elas não querem só técnica. Se ela procura um advogado, elas presumem que você já tenha. Você tem que tratar bem, você tem que saber escutar, você tem que dar segurança, você tem que passar confiança. Então, é o que a gente chama de soft skills, né? São aquelas habilidades interpessoais. E é isso que eu tenho descoberto. E é isso que eu tenho aprimorado. Então, eu procuro ter parceiros específicos em cada área do direito, até direito de família. Porque, às vezes, tem um divórcio que tem um imóvel lá, atrapalhando a situação dos dois, do casal. Mas envolve regramentos que eu não vou ter toda a expertise para dominar. Então, eu trago minha parceira de direito de família. Então, assim, eu vejo a advocacia hoje, essa multidisciplinariedade, mas funcionando de maneira móvel, flexível. Vocês sendo sincero com o seu cliente sobre o que você faz, mostrando resultados, mesmo que você esteja começando, mas mostrando empenho, porque você já mostrando o seu esforço, você já está na frente, e tendo os primeiros resultados, você saber valorizá-los, comemorá-los, e também, se precisar de outros conhecimentos, jogar limpo. Esta área, eu tenho um parceiro que vai trabalhar comigo, que vai e vai atender, ajudar, e vai entender. Que é especialista nesse setor. Porque não tem como você abraçar o mundo. E se você abraçar o mundo, você está concorrendo com todo mundo. Aí eu entro na massificação, né? Exatamente. Aí você entra na massificação. Você vai estar... você tenta ser bom em tudo e acaba não sendo efetivamente bom em nada, né? E a gente eu já escutei assim, o maior escritório do Brasil. Mas o que é o maior? É o que atende todas as áreas, que tem maior número de pessoas. Eu não me preocupo muito com quantidade. Sempre me preocupei com qualidade, porque foi o que me exigiram. Um lugar me exigiu qualidade e volume. Daí, como que você vai produzir, São sei coisas lá, opostas. né? Opostas. Foi o lugar mais difícil que eu trabalhei, mas também foi lá que eu aprendi a advogar. Porque quando você... porque aí você acaba tendo que ter uma quantidade, ter volume, Sim. e você Não pode perder a qualidade. Então... E era na época que o código de processo, um erro era fatal. Seu processo era extinto. E o cliente pagava as custas e você tinha que pagar de novo se desse algum problema. Então, assim, o advogado vivia com a corda no pescoço. Hoje a lei está mais branda, porque o que interessa não é o processo ser uma armadilha. Não é o juiz ver se você errou alguma formalidade, mas é resolver o problema. Então, se está faltando um documento, se uma alegação não faz sentido, o juiz manda corrigir. Não que você tem que se acomodar e entrar com a peça de qualquer jeito, mas... Não te dá o direito de errar, mas dá a oportunidade de corrigir um erro que eventualmente aconteceu. Porque somos falíveis. Então, acho que essa humanização ela tem vindo como um todo, mas eu acho que eu estou focando bem nisso porque é o que eu pelo menos falo lá dentro do escritório. Não, bacana, bacana. E você tem algum caso curioso que você pode contar pra gente de que
Curioso. que tem acontecido aí nesses Olha, 10 anos de olha, advocacia? o último deles foi curioso, não sei se porque a gente lida com pessoas, né? Posso até lembrar de outros, mas o último deles é um pouco inusitado, porque eu até estava explicando aqui num conteúdo que eu estava fazendo. Infelizmente, no Brasil a gente tem muita informalidade, né? Você tocou nesse assunto agora. E a casa própria ainda é um sonho do brasileiro. E muita gente, ao mesmo tempo, não dá valor para negociar, botar no papel a casa. Porque tá com pressa, quer dinheiro, o negócio tá. O emocional vem muitas vezes na frente. E uma situação dessas, as pessoas podem correr risco. E num caso desse, a pessoa vendeu um terreno pro João, faz de conta. O João tinha mais de um ano para pagar as parcelas, parou de pagar e ele já estava com a posse desse terreno. Acontece que ele construiu um muro, trancou o terreno, só ele tinha a chave, levantou uma casa lá e parou de pagar O João, pro proprietário. ele comprou o terreno, não pagou e construiu. Construiu. E a gente sabe que no Brasil, para você também recuperar um crédito é muito difícil. Existem devedores profissionais, né? Não é o caso Devedores dele. contumazes, né? Não é o caso dele, mas o João, ele aproveitou da oportunidade de estar na posse do terreno e investir num negócio que não era dele. E estava anunciando já o terreno para o público, para o mercado. Quem garantiria que se ele conseguisse vender, ele não ia embora com dinheiro e o cliente, que é o proprietário, não veria a cor desse terreno, sem o dinheiro, sem o João, e com um problema. O outro problema é outra pessoa lá dentro da casa, e essa outra pessoa que comprou responde, não responde, tá de boa fé, não tá? Será que sabia que o imóvel não era do João? Então, a gente percebe que as pessoas, elas vão fazendo, não estão nem aí. Essa aqui é a verdade. É um pouco de falta de conhecimento do brasileiro de tudo. Falta de instrução, talvez. Assim, eu acho que a pandemia, pelo menos para mim, mostrou que o brasileiro é muito individualista, muito egoísta, não tá nem aí. Acho que é um pouco... Só ele, né? Não, assim, é um pouco assim. Eu tô falando, obviamente, generalizando, mas... É um pouco, infelizmente, um traço que a gente tem que lutar contra, um traço cultural que a gente tem que pensar mais, assim, eu vou estar passando no limite da outra pessoa, tá certo isso? Eu ia gostar que se fizesse isso comigo? Então, são coisas básicas, né? Eu talvez de maneira semelhante, eu vejo às vezes acontecer, já vi acontecer inúmeras vezes. A pessoa, ela... Vou falar de empresa, porque é o nosso mercado, né? Aqui no escritório de contabilidade. A pessoa abre a empresa, você dá toda a orientação para ela, de como proceder, de como fazer, o que ela precisa. Aí, quando ela tem que fazer aquilo para ela não ter um prejuízo maior, ela simplesmente ignora. Ela simplesmente ignora. Sim. E muitas vezes fala, não, mas eu não sabia, ninguém me alertou, ninguém falou, enfim, acaba alegando ignorância da situação. É mais fácil, né? É mais fácil, né? E muitas vezes é só por falta, assim, de um conhecimento, de uma vontade de fazer corretamente, né? Ou a sensação de que acha que não vai dar nada. Sensação de impunidade, né? Eu acho que assim, não vai ter problema. E eu acho que é isso, autorresponsabilização. Acho que é um pouco isso que a gente está querendo falar. Não, bacana. Nosso papo tá bom. Tá bom, né? Acho que rendeu, tá rendendo, né? Rendeu, tá rendendo. Foi uma conversa bastante, assim, conhecer o teu nicho, como que você atua, né? Os negócios do escritório, que o empreendedorismo não é fácil, né? Como você mesmo falou, muitos obstáculos precisaram ser transpostos para você chegar no ponto de falar assim, agora eu tenho meu escritório, agora eu posso empreender, né? E aí começa outros obstáculos, né? Só que eu acho que cada um que se passa fortalece para o próximo, né? Não, com certeza. Eu acho que você ter um negócio, até li um pouquinho sobre isso, é você
se endividar para que quem está com você tenha o fruto, né? Tenha o salário, prospere, porque o negócio é aquilo que você vai ver render lá na frente. Você não tem aquela liquidez, tem que pagar as contas. É um investimento de longo prazo, né? Longo prazo, porque assim, a gente pensa que investimento é só aplicação financeira. E hoje, com a moda da renda variável, as pessoas às vezes nem têm uma reserva de emergência e já estão investindo na bolsa, já virou, tudo é moda, né? Eu não sei, eu sou tem um lado conservador nesse sentido, com tanto coach por aí, com tanta gente que ensina a ganhar dinheiro rápido. Coach ensinando a ganhar dinheiro, mas ele não ganha. Então, assim, eu acho que tem que ter, acho que um pezinho atrás é sempre bom. E não tem receita mágica, na minha humilde opinião. Porque não tem dinheiro fácil, a não ser que você vá para o lado errado. Mas, assim, o lado certo demora mesmo, ainda assim né? não é fácil, né? Ainda assim tem uns obstáculos, né? Então, assim, trabalhar, mas gostar do que você faz e acreditar. Porque é o que eu falei, eu tô no começo de um negócio, tô descobrindo as maravilhas dele, os desafios, e é um investimento, que, como eu estava falando, não é só a dinheiro aplicado, é um negócio de alto risco, de longo prazo, mas que o retorno pode ser, assim, a melhor coisa que você fez na sua vida. Então, assim, se você se dispõe aí, você tem que acreditar, mentalizar. Eu acho que a mente a mente é tudo, né? Se você tá só vendo problema, você só vai fazer, e até falar um palavrão aqui, mas mas você vai gerar problemas. Então, nem todo dia a gente acorda bem. Se precisar, às vezes você recorre a banco, recorre a parente, mas você, enfim, você não tem muitas alternativas no Brasil. Você tem que correr atrás para você poder evoluir e lá na frente você vai desfrutar. Desfrutar, né? E às vezes vem uma surpresa, um retorno inesperado e é assim, acho que a gente tem que ver que a vida é cíclica, altos e baixos. Eu acredito muito na lei do retorno. Eu também. Né? E eu sempre falo, toda hora eu estou falando que você tem a opção de plantar. Tem. Né? Você pode plantar o que você quiser. Quer plantar tomate, quer plantar melancia, quer plantar coco, o que você quiser, você planta. Mas aquilo que você plantou, obrigatoriamente você vai colher. Eu acho que é isso que me dá o conforto. Então, eu acho assim, se a gente tem um negócio, um empreendimento, você emprega paixão naquilo, você emprega os teus sonhos, a tua energia, coloca naquele negócio, e você sempre age com uma maneira, com muita sinceridade, como você mesmo falou, né? Eu tenho que ser sincero com o meu cliente, eu tenho que ser sincero com o meu colaborador, eu tenho que ser sincero com a sociedade para que essa sinceridade volte para mim também. Total. E aí, se você emprega esses princípios, né, certamente você vai colher bons frutos, né? Às vezes vai demorar, né? Às vezes pode ter obstáculos que tem que transpor, né? Mas com mentalização, como você falou, eu também acredito muito no pensamento positivo, na lei da energia, né? Sim. Se você tem uma boa energia, você atrai boas energias. E calcular, né? Tá sempre... A gente que tem plano, você tem que ter o plano B, tem que ter o plano C, então você eventualmente não deu certo uma coisa, tem uma saída. Eu acho que eu pelo menos vejo, tá sempre com pessoas com mais experiência que você, para se consultar. Você não sabe tudo. Se você achar que você sabe tudo, você desiste, porque ou você morre, né? É o primeiro passo pro fracasso, né? Então você não tem mais o que fazer na Terra, né? Você já sabe tudo. Então, assim, se tem alguma situação... Porque a gente leva rasteira, sabe? Direto, entendeu? E a gente desanima um dia, depois levanta. Infelizmente... O ser humano é falível, né? Eu sou falível, um amigo meu pode falhar comigo. Então, é você ter a convicção, isso alimentar, porque não é fácil, de que as coisas ruins não são eternas, elas passam, é clichê, mas ela passa. E assim, fazer escolhas, principalmente das pessoas que estão com você, da sua esposa, do seu marido, da sua namorada. Às vezes você tem uma idealização também dos amigos. Amigos, realmente você vai, ao longo da vida, a gente está falando de negócio, empreendedorismo, infelizmente muitos vão ficar para trás, isso tem que ser dito. Sim. E isso, a gente tem carinho, tem colegas, tem pessoas que fizeram parte da sua vida.
eu sou uma pessoa nostálgica. Eu, por mim, carregava todo mundo junto, mas as pessoas têm outros planos, têm outros pensamentos, as pessoas mudam, as pessoas às vezes se desentendem. Não tem como você controlar tudo. Então, assim, graças a Deus eu fiz uma escolha de família muito acertada. Minha esposa, a gente divide todos os pensamentos de mundo e de vida. Parece que a gente é igual, assim, é impressionante. Dizem que os opostos se atraem, no meu caso, os iguais se atraem. Então, assim, a gente se sustenta. Eu acho que Bacana. tem que ter, se você puder, o que você puder escolher, você tente fazer escolhas bem acertadas, porque vai ser difícil para todo mundo, né? É verdade. Bom, nosso papo tá bom. Foi muito bacana conversar com você. Falo muito, né? Esse que é o problema. Não, mas o bacana é isso. A gente tá aqui para isso mesmo, para conversar, para falar, e foi muito bacana, né? A gente bater esse papo, né? Obrigado. E obrigado por ter aceitado o convite. Imagina. Né? Ter nos visitado aqui. E a gente tá também de portas abertas aí. Você tá com o seu canal também no Instagram. Não sei se você tem canal no YouTube também. Olha, até ainda não saiu da mente ainda, mas eu tenho 2 amigos aí que gostam de criar umas loucuras também comigo. Os 2, eles são advogados. A gente tá com umas ideias, mas ainda não colocou no papel. Mas até a gente colocou, mas ainda não concretizou. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho ali o Instagram, onde eu coloco meus conteúdos profissionais, mas com um toque informativo, mas tento ser próximo das pessoas que querem conhecer o mundo jurídico, principalmente imobiliário, mas de um jeito acessível. Um jeito que sai um pouco aí do mundo do doutora, dessas formalidades que, no final das contas, todo mundo é gente, todo mundo vai para o mesmo lugar, né? Então... É verdade. Qual que é o arroba do... É @erezende com Z Campos. Erezende Campos. Lá tem um pouquinho também da minha vida pessoal, porque a gente não é só advogado, a gente é Eduardo, é marido, é filho, então... Eu preciso melhorar meu Instagram justamente nessa parte. Não, mas hoje ela só tá com conteúdo mais técnico, não tão técnico, mas conteúdo mais direcionado, né? Talvez colocar um pouco mais de pessoal. Isso no Instagram da Contili. Que acho que todo mundo quer se identificar, né? Eu acho que é um caminho. Quer criar conexão, né? Criar conexão. E você já está fazendo isso aqui. A gente já criou aqui um momento para trocar ideias, que eu acho que isso é essencial no nosso dia a dia corrido. Show de bola. Beleza? Estivemos aqui com Eduardo Rezende. Se você quiser mandar uma mensagem para finalizar. Olha, acho que, resumindo o que eu falei, a vida não é fácil, é injusta, mas eu acho que a mensagem você que deu, porque a lei do retorno é o que eu acredito muito. Hoje pode estar sendo ruim, mas depois você tem uma surpresa, o mundo não gira, né? Todo mundo fala, capota, né? É verdade. Então, se quer empreender, não vai ser fácil. Mas se você plantar direito, as coisas vêm. Se joga, né? Se joga. Obrigado, gente. Isso aí. Estamos aqui com o Eduardo Rezende e até mais um próximo episódio do ContileCast.